Amém. Meus irmãos, a nossa reflexão hoje, e a início de ano, certamente nós buscamos de Deus, direção, até porque o ano está começando, não é? Então eu queria ver com os irmãos 3 coisas que nunca faltarão em 2026 e pode ter certeza, em todos os anos, da parte de Deus em nossas vidas. Pode ter certeza, não vai faltar. Agora, nós entendemos e compreendemos, é claro, que em 2026 teremos dias bons e também teremos dias ruins. Isso é certo. É inevitável. Enquanto eu, você, nós estivermos aqui, nós vamos estar vivenciando momentos bons e momentos ruins ou difíceis. Faz parte da vida. A vida é feita assim. Mas, apesar disso, e aí você precisa estar com isso no coração, a certeza que eu tenho, que você tem, deve ter, nós devemos ter, é que desde o primeiro dia de janeiro até o último dia de dezembro, Deus estará cuidando de você. Do primeiro dia de janeiro ao último dia de dezembro, o Senhor estará ao nosso lado. Porque às vezes nós pensamos que Deus ao nosso lado é isenção de problemas, de dificuldades. Por isso que o motivo pelo qual algumas pessoas procuram Deus ou vão buscar a Deus é para ter os seus problemas resolvidos. E até resolve. Mas nem sempre. De forma definitiva, só quando a gente chegar no céu, na glória. Aí não haverá dor, choro, acabam-se os problemas. Mas aqui, e da mesma forma e convicção que eu tenho que é certo, essa realidade da vida, é certo também de que Deus vai estar ao nosso lado, conosco. E meu irmão, minha irmã, se nós caminharmos ou vivermos essa vida, e se estas coisas não estiverem no nosso coração, para nos ajudar nos momentos difíceis, porque servir a Deus nos momentos bons é fácil, mas servir a Deus nos momentos difíceis, ou quando as coisas não estão bem, às vezes nós chegamos até a duvidar de Deus. E não me diga que você já não passou por isso, de alguma situação. Talvez não seja com você mesmo, mas para o que você vê no mundo. E você fica se perguntando: aonde está Deus? E nós até queremos dar alguns conselhos para o que Deus teria que fazer ou deveria fazer em detrimento a algumas situações ou condições. Não é assim? E a gente precisa continuar crendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, para viver com Deus, irmão, se relacionar com Deus, seguir caminhando com Deus, ao nosso lado, não significa isenção de problemas. E você precisa estar certo disso. Mas eu quero citar pelo menos 3 coisas, ou verdades,
de que nunca faltará para você, da parte de Deus em 2026, enquanto vida você tiver. E a primeira coisa que eu quero citar para você guardar no seu coração, talvez você já saiba, mas por circunstâncias da vida, às vezes a gente esquece disso. A sua fidelidade. Amém? A fidelidade de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Deus é fiel e cumpre com suas promessas. Ele cumpre com a sua palavra, independente das falhas humanas. A sua fidelidade, ou a fidelidade de Deus para conosco, não depende do nosso desempenho, mas do seu próprio caráter. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel. O seu caráter, o caráter de Deus é imutável. Eu mudo, mas Deus não muda. Nós mudamos. Somos vulneráveis. Ora 8, ora 80. Deus é imutável. E a sua fidelidade permanece para sempre. Então não depende do meu desempenho, irmão. Ele continua com a sua fidelidade, cuidando, guiando, sustentando todos nós. Aqueles que permanecem nele. Ele é constante, Ele é justo e cumpre com sua palavra, com suas promessas. A sua fidelidade é inabalável. Inabalável. Vou começar a usar alguns textos aqui para fundamentar isso. Nós estamos falando e você acompanha. Lamentações 3, 22 e 23. Veja aí se não é a fidelidade de Deus, irmãos. Lamentações 3, 22 e 23. Que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Segundo Timóteo 2 e 13. 2 Timóteo 2 e 13. Dependendo da sua versão aí. Ele permanece fiel. Mesmo se eu e você nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel e de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não vai faltar. Salmos 89, versículo 1, por favor. Salmos 89 e 1 diz o salmista: cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor, anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Será que eu, você, irmãos, nós podemos então testemunhar isso em nossas vidas, sobre a fidelidade de Deus?
Ou você se garante que é por sua própria força, sabedoria, riqueza, condições pessoais. Como o texto diz, irmãos, por causa da fidelidade de Deus em nossas vidas, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Olha aí, a cada manhã, 365 dias. Amanheceu, misericórdia, fidelidade de Deus lá. E a gente precisa anunciar, irmãos, a fidelidade de Deus em nossas vidas. Porque Deus é fiel. Deuteronômio 7 e 9. Deuteronômio 7 e 9 diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Você sabe que seu Deus é fiel? Saberás, pois, que o seu Deus é fiel. Sabemos isso mesmo? Ele é fiel e guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. 1 Coríntios 10 e 13 agora. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10. Versículo 13. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele também lhe dará um escape para que possam suportar. Porque Deus é fiel. Mais 2 textos ainda nesse pensamento. 1 João 1 e 9. 1 João 1 e 9. Que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ou iniquidade. Ainda Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa ou a sua palavra. Então eu poderia aqui, irmãos, listar tantos outros versículos que nos revelam a fidelidade de Deus. Embora se tenha uma condição humana, a nossa dependência é da fidelidade de Deus. Porque Ele nos guarda, nos protege, nos livra e nos mantém firmes na sua fidelidade, para a glória dEle. Então que você não esqueça nesse ano da fidelidade de Deus na sua vida. E para mais outros anos, se Deus assim nos conceder, na sua vida, da parte de Deus. Uma outra coisa que eu quero citar também, como verdade, que não faltará no ano de 2026, nunca faltará em nossas vidas, é o seu amor incondicional. Amém? Quantos aqui conhecem e sabem do amor de Deus incondicional?
Às vezes, irmãos, nós estamos dentro dessa questão do amor, fazendo só para quem nos faz, emprestando só para quem nos empresta, e assim por diante. E os publicanos fazem isso. Mas em se tratando de amor, o amor de Deus é incondicional. Não confunda. O amor de Deus é incondicional, a salvação não. E se você sabe do que eu estou falando, por que é então que a salvação não é incondicional? Por que a salvação não é incondicional? O amor de Deus é incondicional. Ele nos amou primeiro, não esperou ser amado para amar, Ele amou primeiro. Está chegando lá, uma palavrinha só. Como é que eu sou salvo? Nós somos salvos. Qual é a condição bíblica? Para que eu e você seja... Hein? Vamos usar o termo fé. Mas eu tenho que crer. Crer. Isso é uma condição. Eu tenho que me arrepender e crer. A salvação é condicional. O amor é incondicional. Então, quando fala do amor de Deus, não é uma questão que dependa de Deus a salvação somente. Eu já preguei aqui, mostrei para os irmãos a condição, né, nesse aspecto da parte de Deus e da parte humana. Nessa cooperação. Agora, com isso, a gente não invalida a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele faz como lhe apraz. Mas, biblicamente, nós entendemos que o amor de Deus é incondicional. É pleno, completo. E não impõe condições ou limites para amar. Ele não espera nada em troca, meus irmãos, para nos amar. Ele não espera. O seu amor é incondicional. O seu amor por nós nunca acaba. Mesmo que eu e você sejamos falhos, às vezes até ingrato, o amor de Deus por nós não acaba. Ele continua nos amando do mesmo jeito. Por isso que é incondicional. Mas a Bíblia diz que quem ama também disciplina. Quem ama também disciplina. E a Bíblia já diz que quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós revelamos ali o nosso amor por ele. E às vezes no primeiro momento parece que era um momento de tristeza, de dor, mas é necessário. O pai está cuidando. E o mesmo amor que nos ama incondicionalmente, também disciplina. Ou, para uma palavra mais comum, castiga. Uma peiazinha de vez em quando. Mas ele vai dentro do limite, como foi visto antes, porque ele sabe a nossa condição. E às vezes ele nos prova. Trabalha em nossas vidas.
De forma, irmãos, que no amor de Deus ou em seu amor, Deus não nos obriga a amá-lo de volta. Deus não obriga você a amar de volta. Quem aqui tem certeza do amor de Deus em sua vida? Que Deus lhe ama de verdade. Tem certeza, irmãos? Pois é. Mas Ele não lhe obriga você a amar Ele. Mas Ele continua lhe amando. E o que Deus quer como prova desse amor que nós temos, é que nós obedeçamos a sua palavra. Aliás, Jesus disse isso. Que se alguém guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Agora, nessa condição, irmãos, vamos entender. Deus não está tirando aqui a possibilidade de que você não possa falhar ou ter dificuldades. Ele conhece muito bem. Existem situações que são intencionais. E Deus muitas vezes está tratando e julgando de acordo com a intenção do coração. E o mesmo coração que lhe diz que nós sabemos que é enganoso. Ou não diz isso a Bíblia sobre o nosso coração? Que ele é enganoso? Pois é. Esse mesmo coração tem a condição de amar a Deus. Há um agir de Deus, irmãos, em nossas vidas, numa regeneração, numa transformação. O Espírito de Deus habita em nós e vai nos ajudando e nos levando para mais próximo de Deus. Às vezes eu me distancio, mas o amor de Deus continua provendo em nós. E Ele nos ama, irmãos, de uma maneira incondicional. Porque eu vou dizer uma coisa, se dependesse de nós, para Deus nos amar pelo que eu faço ou deixo de fazer, o amor de Deus é eterno, Ele é o próprio amor. Nós somos tão desafiados nisso, irmão, nesse aspecto do amor, porque na prática é uma das marcas do verdadeiro discípulo, o amor de Deus em nós, que foi derramado pelo Espírito. E qual é o desafio maior que nós temos? De amar o irmão. Mas não é de amar o irmão só falando. Sabe por quê? Porque às vezes você vai ter que exercer o perdão. Aí lá em 1 Coríntios 13, a partir do 4, que nos dá o significado do amor de Deus. E o que Ele é capaz de fazer. O amor tudo sofre. Na base do amor de Deus. Então, em seu amor, Deus não nos obriga a amá-lo de volta. Não. Mas como reconhecimento, um ato de obediência, nós lembramos, de fato, como prova do nosso amor para com Deus, está aí a nossa obediência a Ele. Por isso que andam juntos. Qual é o primeiro mandamento? Não diga que ama a Deus, se você não lembrar do segundo, ou estiver certo que depende do segundo. Seria incoerente. Então o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Espera aí, Senhor, é pedir demais. Será? Mas aí o segundo é qual? Amar o próximo como? A si mesmo.
Pois é, irmãos, é nesses gestos e de ações e atitude para com o próximo que nós revelamos o amor de Deus. E aí, Deus deseja que nós o amemos e possamos amá-lo de todo o coração. Quando nós acreditamos, entendemos que é a sua vontade. Porque foi esse amor que foi demonstrado através de Jesus, quando Deus então ofertou à humanidade, oferecendo a salvação e a vida eterna para todos os que creem, como prova do amor de Deus, Ele deu o seu único Filho. Por nós. A revelação do amor de Deus, Jesus, como prova maior. Jeremias 31:3, por favor. Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu a amei. Por isso, com bondade atraí. Deus nos ama, irmãos, com amor eterno. E qual é o sentido para o termo eterno? Acaba. Um versículo conhecidíssimo por todos nós que citamos de cor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, para que todos aqueles que lhe lê, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas o que é que diz? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que está escrito? Amor incondicional. E aí o texto clássico para nós, que nós até cantamos como corinho. Quem nos separará do amor? Será a tribulação, angústia, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou. Quem nem morte, nem anjo, nem principados, nem do porvir. A lista é extensa, irmão. Romanos 8:35. E você pode seguir lendo exatamente sobre o que nós estávamos cantando. Esse texto é lindo e precisa, irmãos, fazer parte das nossas vidas, em especial em momentos difíceis, para que nós lembremos do amor de Deus por nós, o amor incondicional, o amor eterno que jamais acaba. Olha aí comigo aí, já o finalzinho. Nós cantamos 35, falei. Começa aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida,
nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem altura, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que palavra, né, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Um último texto nessa linha de pensamento, 1 João agora 4, 1 João 4, 1 João 4, versículo 9, 4 e 9, 1 João. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivermos por meio dele. E o texto aí nos fala sobre o amor de Deus, nos falando que Deus é amor. Então a fidelidade de Deus, irmão, na sua vida não vai faltar. O amor incondicional de Deus também não vai faltar. E por último, para a gente encerrar, a sua presença constante. A presença de Deus constante. Eu vou já para o texto já, em Mateus 28 e 20, coloca aí. A promessa de Deus é estar conosco e nos ajudar a vencer as dificuldades. E também o seu Espírito Santo nos guiando diariamente. Ele está sempre presente e nada pode nos separar do seu cuidado, consolo e orientação. Mateus 28 e 20 diz: eis que estou convosco todos os dias. Essa expressão todos os dias, numa condição para nós que somos limitados e finitos, não é? Para Deus aqui no sentido de tempo, né? Deus é atemporal. Mas nesse sentido aqui, está trazendo para nós a expressão, para a confirmação da minha existência, da minha vida. Do meu dia a dia, ou seja, é diariamente. Ele não está conosco apenas um momento, um instante. E lembra, não depende da sua decisão. Deixa eu só, bem rapidinho aqui. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, foi embora. E além de ir embora, ainda fez um estrago, porque pediu sua herança, gastou tudo, voltou de mãos vazias. Em outras palavras, deu um prejuízo. Quando ele estava lá no mundão, será que o pai deixou de amar? Pela conclusão da história e no texto, e o retorno do filho para casa, e o que o pai diz, e o que o pai faz, revela ali então que ele nunca deixou de amar o seu filho. Porque filho é filho. Aí já pensou, irmãos, nós entendendo isso, de que Deus está conosco todos os dias. Às vezes a gente nem lembra disso. E aí, irmãos, a presença de Deus conosco todos os dias significa força e ajuda. Amém? Ele nos fortalece e sustenta, como diz Isaías 41 e 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Salmo 139, 7 a 10. Para onde me irei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer o Seol a minha cama, eis que tu estás também. E se eu tomar as asas da alvorada e for morar nos confins do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará. Agora deixa eu fazer aqui rapidinho também uma compreensão para nós entendermos. Sobre a presença de Deus na minha vida, eu estou certo disso. Eis que estou convosco todos os dias.
Mas Deus vê tudo e todos. Uma coisa é você saber, na condição de Deus, de ver e saber de todas as coisas. Outra coisa é você saber da presença de Deus ao nosso lado ou ao seu lado, e você ou nós não mantivermos essa intimidade da presença de Deus no sentido de relacionamento. E é isso que Deus quer. Não é só saber de que Deus me vê, mas é que Ele está ao nosso lado. Então não é algo insignificante. É a presença de Deus, irmãos, para um relacionamento, intimidade, proximidade com Deus. De fato, fazendo valer a sua companhia, a sua presença em nossas vidas. Lembra lá do texto de Êxodo 33 e 14, quando Moisés disse: se a minha presença, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Deus respondeu e disse a Moisés, Êxodo 33 e 14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Jesus afirmando ainda isso em João 14, 16, 17, João 14, 16, 17 disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, quando a Bíblia diz que na pessoa de Jesus, eis que estou convosco todos os dias, a promessa se cumpre aqui, ó. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós, e o Espírito Santo de Deus é Deus. Não é à toa que Atos 17 e 28 nos diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Fica de pé para a gente encerrar. Esteja certo, irmão, que a companhia do Senhor conosco é constante, de que Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, como diz a palavra, até o fim dos séculos. Isso significa para nós, irmãos, força, ajuda, descanso, alegria, consolo, paz de Deus em nossas vidas, proteção, mesmo em vales escuros ou em dias difíceis. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí Deus nos garante morada, porque o texto bem mostrou que Ele faz morada em nós através do Espírito Santo de Deus, conforme o texto que nós acabamos de ler, de João 14, 16 e 17. Quais são as três coisas, irmãos, que nunca faltarão da parte de Deus para nós em 2026 e para os demais anos que Deus nos conceder? Fidelidade. Muito bem, vamos guardar isso? Fidelidade de Deus no nosso coração. O
o amor incondicional de Deus e a sua presença todos os dias também. Que possamos, irmãos, desfrutar plenamente dessa promessa, ou dessas verdades, dessa palavra. E para que eu e você possamos desfrutar plenamente dessa promessa, nós somos encorajados a ter fé em Deus, buscar a sua presença. Quando o salmista disse que veio ao seu coração, buscai a minha presença. Quem disse isso? Deus. O salmista imediatamente responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não é só saber que Deus me vê, mas é buscar a presença de Deus. E não é porque Ele está longe, Ele está perto, do nosso lado. Então nós somos encorajados a ter fé, buscar a Deus continuamente e alinhar o nosso coração à sua palavra. E como disse o salmista Davi, no versículo 23, versículo 6, coloca aí o último texto aí, Salmos 23, versículo 6. O salmista diz o quê? Amém, irmão? Bondade e misericórdia de Deus nos acompanharão, me acompanharão todos os dias da minha vida. Isso é uma questão própria do caráter de Deus, um compromisso dele com a humanidade, com o homem. Isso nos dá força, irmão, nos encoraja para viver mais um ciclo de mais um ano, que, como eu disse no início, certamente serão feitos esses dias, de dias bons e de dias ruins, mas não esqueça da fidelidade de Deus, do amor de Deus e da presença dele na sua vida. Vamos orar. Pai, te dou graças, ó Deus, pela tua palavra, que fala no nosso coração, Senhor, e traz verdades, promessas do Senhor. A tua palavra que não volta vazia, que nós possamos continuar crendo, ó Deus, independente das circunstâncias, e que nós sejamos, ó Deus, aqueles que testemunham da tua fidelidade em nós, do teu amor e da tua presença todos os dias conosco. Eu oro assim, pedindo por nós, por cada irmão, cada um, ó Deus, faz parte da tua amada igreja. Que isso seja, ó Deus, motivo para nos encorajar, fortalecer, alegrar o coração, ó Deus, e nos impulsionar, como gratidão, retribuindo todo esse cuidado, fidelidade, amor e presença conosco, mesmo nós sendo falhos, infiéis, às vezes fracos, mas o Senhor permanece fiel. Louvamos o teu nome, te damos glória e oramos no nome de Jesus. Amém, irmãos.